Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Josué, do capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 21, versículo 45. As 6 cidades de refúgio. O Senhor disse a Josué: dirás aos israelitas: separai para vós as cidades de refúgio, das quais vos falei por meio de Moisés, para que nelas se possa refugiar o homicida que tiver matado alguém inadvertidamente, sem querer. Elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. O homicida dirigir-se-á a uma dessas cidades e, parando à entrada da porta, exporá o seu caso aos anciãos da cidade. Deste modo, o recolherão entre eles na cidade e lhe darão lugar em que habite no meio deles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porque matou inadvertidamente o seu próximo, sem que antes o odiasse. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da Assembleia e até que morra o sumo sacerdote que estiver em exercício naquele tempo. Então voltará o homicida para sua casa, na cidade de onde tinha fugido. Designaram sedes na Galileia, na montanha de Neftali, Siquém na montanha de Efraim e Cariate-Arbé, que é Hebrom, na montanha de Judá. Além do Jordão de Jericó, ao oriente, designaram Bozor, da tribo de Ruben, na planície do deserto, Ramote em Galaade, na tribo de Gade, e Gaulon em Bazã, da tribo de Manassés. Tais foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e ao estrangeiro que habitar entre eles, a fim de que aquele que tivesse matado alguém inadvertidamente se refugiasse nelas e não morresse pelas mãos do vingador do sangue antes de ter comparecido diante da Assembleia. As cidades levíticas. Os chefes de família dos levitas vieram ter com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes de família das tribos israelitas, e disseram-lhes em Silo, na terra de Canaã: o Senhor ordenou por Moisés que se nos dessem cidades para habitarmos, e juntamente seus arredores para nossos animais. E os israelitas deram, pois, de suas possessões as seguintes cidades com seus arrabaldes aos levitas, segundo a ordem do Senhor. A sorte foi lançada para as famílias dos caatitas, e os levitas, filhos do sacerdote de Arão, obtiveram por sorte 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros filhos de Caate obtiveram por sorte 10 cidades das famílias das tribos de Efraim, de Dan e da meia tribo de Manassés. Tocaram por sorte aos filhos de Gerson 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Asser, de Neftali e da meia tribo de Manassés em Bassã. Os filhos de Merari, segundo suas famílias, obtiveram 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zabulon. Os israelitas deram aos levitas essas cidades com seus arrebaldes, repartindo-as por sorte como o Senhor tinha ordenado por Moisés. Da tribo dos juditas e da tribo dos filhos de Simeão, deram as cidades cujos nomes seguem. Elas foram dadas aos filhos de Arão, dentre as famílias dos caatitas, filhos de Levi, a quem caiu a primeira sorte. Foi-lhes dada na montanha de Judá a cidade de Arbé, pai de Enaque, que é Hebrom, com seus arrabaldes. Os campos, porém, e as aldeias desta cidade foram dados como propriedade a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebrom e seus arrabaldes, a cidade de refúgio para o homicida, assim como Líbina com seus arredores, Jéter com seus arredores, Estemo e seus arredores, Olom e seus arredores, Dabir e seus arredores.
Aim e seus arredores, Jeta e seus arredores, Betsames e seus arredores. 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gabaon e seus arredores, Gabaá e seus arredores, Anatote e seus arredores, Almon e seus arredores, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Aarão, 13 cidades com seus arredores. Os levitas das outras famílias dos filhos de Caate receberam por sorte cidades da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio para o homicida e seus arredores, na montanha de Efraim, Geser e seus arredores, Gibsaim e seus arredores, Betoron e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Dan foram-lhes dadas Euteco e seus arredores, Gabaton e seus arredores, Ajalon e seus arredores, Bet-Remon e seus arredores, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Tanak e seus arredores, Bet-Remon e seus arredores, 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos outros filhos de Caate. Aos filhos de Gerson, uma das famílias de Levi, foram dadas da meia tribo de Manassés, Gaulon, cidade de refúgio para o homicida, em Bassã, com seus arredores, e Bosra, com seus arredores, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Sezion e seus arredores, Daberete e seus arredores, Jaramote e seus arredores, Engamim e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Asser, Massal e seus arredores, Abdon e seus arredores, Eucate e seus arredores, Roob e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Neftali, Sedes na Galileia, cidade de refúgio para o homicida e seus arredores, Amatedor e seus arredores, Cartã e seus arredores, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos filhos de Merari, o resto dos levitas, deram da tribo de Zabulon, Jequinão e seus arredores, Carta e seus arredores, Damna e seus arredores, Naalol e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bassor e seus arredores, Jassa e seus arredores, Sedimote e seus arredores, Mefaate e seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, Ramote em Galaade e seus arredores, Manaim e seus arredores, Ezebom e seus arredores, Jazer e seus arredores, ao todo 4 cidades. Total das cidades dadas por sorte aos filhos de Merari, segundo suas famílias, que formavam o resto dos levitas, 12 cidades. Total das cidades dos levitas, no meio das possessões dos israelitas, 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha os seus arrabaldes ao redor, assim foi com todas as cidades. Foi assim que o Senhor deu a Israel toda a terra que ele tinha jurado dar a seus pais. Eles possuíram-na e estabeleceram-se nela. E o Senhor deu-lhes o repouso em todo o derredor de sua terra, como tinha jurado a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou-os todos nas suas mãos. Não falhou nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor tinha dito a Israel. Todas se cumpriram.